Tenho certeza que todos os dias você abre ou fecha uma porta. As portas são feitas para separar ambientes e também para impedir que estranhos invadam algum lugar. E se eu te contasse que existe uma porta que até hoje ninguém conseguiu abrir? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A porta que ninguém consegue abrir. E se for verdade? A Índia é a segunda nação mais populosa do mundo, só ficando atrás da China. Mais de 1 bilhão de pessoas moram no país. Grande parte dessa população é praticante do hinduísmo. Por causa disso, o país possui milhares de templos dedicados aos deuses e às entidades dessa religião. Esses templos variam bastante. Alguns são bastante simples, enquanto outros são imensos, luxuosos. A nossa história de hoje começa em um dos mais populares templos da Índia, o templo de Padmanabhasvami. É um local bastante secreto para o hinduísmo. Localizado em Kerala, ele possui uma porta que é extremamente vigiada e que supostamente ninguém conseguiria abrir. Mas o que se esconde atrás dessa porta? Para isso, nós temos que recorrer à história desse lugar. O templo de Padmanabhasvami possui registros que datam desde o século VI. Porém, após a passagem do tempo, foi necessária uma grande reforma. O templo quase foi levado abaixo, porém, ressurgiu de uma forma imponente no século XVI. O templo é coberto de ouro. Muitos consideram que esse é o templo mais rico de todas as religiões do mundo. Ele foi dedicado a uma das 3 principais figuras do hinduísmo, Vishnu. Vishnu seria o deus responsável pela sustentação do universo. Ao lado de Shiva e Brahma, ele é um dos deuses mais adorados. Geralmente, ele é retratado flutuando sobre as ondas em cima das costas de uma serpente chamada Shishnag. Vishnu possui 4 braços. Em cada um deles, ele segura um de seus símbolos. Uma flor de lótus, uma concha, um disco de energia e um cajado. E esse é o ícone frontal do templo. Essa figura possui mais de 6 metros de altura. É a primeira coisa que o visitante observa em sua chegada. O próprio nome do local tem a ver com um dos símbolos de Vishnu. Padmanabhasvami vem da palavra Padmanabha, que significa o que emerge da flor de lótus. Para você ter ideia da imponência desse lugar, uma estimativa foi feita a respeito dos tesouros do templo. Os resultados dela foram surpreendentes. Os historiadores e economistas chegaram à conclusão, baseados em documentos históricos, de que o templo e seus tesouros valeriam mais de 22 bilhões de dólares. Entre os tesouros do templo estão objetos, joias e moedas de pedras e metais preciosos. Alguns tão raros que até o seu preço seria difícil de se projetar. Esse templo possui 6 câmaras que funcionam como cofres secretos. Dentro delas existem tesouros que alguns descrevem como inimagináveis. Cada uma das câmaras foi chamada por uma letra e elas vão de A até F. Até então, essas câmaras estavam fechadas, mas tudo mudou em 2011. Acontece que o local sagrado, onde somente praticantes do hinduísmo podem entrar, é administrado pela família real de Travancore. Essa família se apoderou do local em 1729 e, desde então, são os responsáveis por mandar e desmandar no lugar. Atualmente, eles são, de certa forma, os donos do templo. Entretanto, nos últimos anos, alguns eventos na região e casos envolvendo o local fizeram com que as pessoas olhassem para a família Travancore de forma diferente. Não mais com o respeito de antes, e sim com olhares de desconfiança. Essa desconfiança fez com que um homem chamado Sanderajan entrasse na justiça afirmando que a família havia roubado itens do templo. A Suprema Corte Indiana, baseada nos últimos acontecimentos suspeitos, concordou em fazer uma inspeção no templo de Padmanabhasvami.
Para realizar essa inspeção e produzir um relatório minucioso, a corte indiana escolheu 7 pessoas que fariam parte de um comitê. Esse comitê visitaria o templo e todas as câmaras dele. Portanto, todos os segredos e histórias do local viriam à tona. Até então, pouco ou quase nada se sabia sobre essas câmaras. Esses locais dentro do templo possuem portas pesadas, feitas de ferro, e ao contrário do que se esperava, elas não possuíam nenhum tipo de tranca, cadeado ou formas de serem abertas. O fato das câmaras estarem fechadas ao público em geral e também, de certa forma, dificultar a sua abertura, fez com que o mistério em torno do assunto aumentasse. Os membros do comitê foram até o templo e começaram a abrir as câmaras. Eles tiveram uma dificuldade tremenda em abrir 5 das 6 câmaras do templo. Todas, aos poucos, iam sendo abertas, menos a B. Ao abrir as demais câmaras, os membros do comitê iam encontrando os tesouros relatados nos documentos. Porém, uma delas chamava a atenção de todos: a Câmara B. Apesar de todos os esforços necessários para tentar abrir a porta, nada fazia com que ela cedesse. Os membros do comitê, com a ajuda de algumas pessoas, tentaram de tudo para abrir o local. A única coisa que eles não poderiam fazer era explodir as paredes, já que fazer isso poderia danificar a câmara e o seu conteúdo. Após a insistência de anos, os membros do comitê desistiram de tentar abrir a porta e entregaram o relatório deles sem que o local fosse aberto. E quer saber algo ainda mais estranho? A Câmara B não estava listada e não fazia parte dos documentos originais do templo. E isso desde a reforma do templo no século XVI. Portanto, ninguém sabe o que realmente tem atrás daquela porta de ferro. E também não se sabe o motivo pelo qual é impossível abri-la. Esse fato só aumentou as teorias de que essa câmara possui o maior tesouro da humanidade. Alguns acreditam que ela pode ter paredes maciças de ouro por dentro e também objetos místicos extremamente poderosos, e que por isso foi selada de uma forma que a tornasse impenetrável. Se isso não bastasse, logo após a inspeção feita pelos membros do comitê, algumas histórias começaram a surgir. Existem relatos de que alguns dos inspetores que tentaram abrir a Câmara B começaram a ficar doentes. Um deles perdeu a mãe durante o período em que tentava abrir a porta. E você se lembra que eu falei de Sanderajan, o homem responsável por toda essa história, já que foi ele quem entrou com o pedido na corte indiana? E se eu te falasse que, pouco tempo depois que os membros do comitê tentaram abrir a Câmara B, Sandê morreu? Seria isso uma maldição? Algumas lendas citam que, na verdade, as 6 câmaras teriam sido feitas a mando de um antigo membro da família Travancore, chamado Martandavarma. Porém, a Câmara B recebeu encantamentos e proteções de diversos chefes religiosos do hinduísmo, e que, por causa disso, somente um sadhus, uma espécie de monge do hinduísmo, extremamente poderoso, conseguiria quebrar o encanto e assim abrir a porta. Outras pessoas afirmam que essa porta não funcionaria exatamente como uma porta. Na verdade, ela seria uma forma de desviar a atenção dos curiosos e, assim, a entrada da câmara seria feita por um outro lugar, sendo a possibilidade mais contada um túnel. Esse túnel teria sido feito porque os responsáveis pela construção da câmara teriam selado a porta e saído por uma outra passagem. Logo, ninguém hoje saberia como entrar nesse lugar. Porém, a história mais aceita pela população local é a de que seres em forma de cobra protegem a Câmara B. Esses seres são invocados por meio de um feitiço chamado Nagabandhan. Quem acredita nessa história afirma que a porta seria aberta por uma sequência específica de sons. Porém, o indivíduo deve saber exatamente a frequência e o timbre da voz, além de, claro, as palavras corretas para dizer na hora.
Tempos depois, em uma atitude totalmente estranha, a corte da Índia condenou a tentativa de se abrir a Câmara B, afirmando que ninguém mais poderia tentar abrir essa porta. Portanto, até hoje, ninguém sabe o que tem lá dentro. O mistério do templo de Padmanabhaswamy continua de pé, fazendo parte do imaginário de milhões de indianos e também de curiosos. E pelo fato do templo ser um lugar restrito aos hinduístas, somando o fato da corte ter reprovado a tentativa de abrir a porta, nenhum arqueólogo ou historiador poderá fazer pesquisas especificamente nesse lugar. O governo indiano se preocupa bastante com os seus templos e não gosta que eles sofram interferência estrangeira. Quem sabe no futuro alguém consiga abrir a porta da Câmara B. E por fim, revelar todos os seus segredos, já que pelo menos por vários anos essa porta continuará sem ser aberta. E você? Acha que algum dia essa porta será aberta? O que você acha que faz com que ela seja impossível de ser aberta nos dias de hoje? Acredita em alguma das teorias dos indianos? E se for verdade? Eu vou ficando por aqui, mas volto em um próximo vídeo. Um abraço!